Olá, pessoal! Damos início agora à nossa aula de hoje, dia 15 de maio de 2020. E a aula de hoje terá como tema a teoria da evolução neutra. Na verdade, são duas teorias. A gente vai ver dessa evolução molecular neutra. E como o próprio nome já diz, trata-se de uma explicação de como ocorre a evolução, o processo evolutivo nas moléculas. E a gente vai ver também a relação que isso tem com as populações, como essa evolução neutra ela ocorre a nível de população. Então, a gente já vem vendo durante as nossas aulas que a evolução ela ocorre a nível de comunidade, de indivíduos que vivem, de várias espécies que vivem dentro de um mesmo ambiente. A evolução ela ocorre a nível de espécie e também a gente vai observar hoje como a evolução ocorre a nível de molécula, certo? Muito bem. Então, gente, vamos observar quais fatores evolutivos que ocorrem, que influenciam mais na evolução neutra, nesse processo evolutivo. São dois, tá? A gente vai ver, primeiro, a deriva genética ou a deriva gênica. Por quê? De acordo com a deriva gênica, a gente já estudou os fatores evolutivos. E a deriva gênica, ela se faz o seguinte, quando ocorre a variação das frequências gênicas de modo aleatório, de modo ao acaso, não se sabe o motivo, né? Quer dizer, algumas vezes pode saber o motivo, mas não é um motivo controlado, não é um motivo tendenciado. Então, as frequências gênicas, elas podem variar ao acaso aí, ao longo das gerações, de acordo com a deriva gênica. Por isso mesmo o nome deriva, né? Está à deriva, está ao acaso. E a deriva gênica, ela vai ocorrer na evolução neutra, ela vai ser o principal fator evolutivo na evolução neutra, quando a seleção natural não está agindo, ou está agindo em uma pequena proporção. Porque, segundo a deriva gênica, se ela estiver agindo, se for o principal fator evolutivo agindo, a amostragem ao acaso das frequências gênicas, elas vão aumentar ou diminuir de modo aleatório, né? Não vai ser um modo direcionado, como ocorre, por exemplo, na seleção natural, certo? Muito bem. E outro fator também que vai ser importante nesse processo de evolução neutra será a mutação. E só aqui para a gente relembrar como ocorre a mutação, a gente viu que ela pode ser mutações cromossômicas, quando ocorrem em partes do cromossomo, ou pode ser mutações pontuais, que ocorrem em uma sequência de nucleotídeos durante a síntese proteica, né? E daí, o que vai influenciar aqui para a gente seria as mutações pontuais mesmo. E o que é uma mutação pontual? É quando uma base da sequência é trocada por outra. A gente tem dois tipos de mutações pontuais, a mutação silenciosa, também chamada de mutação sinônima, e a mutação significativa, também chamada de não sinônima. Só para relembrar aqui, a mutação silenciosa ocorre quando um par de base é trocado por outro na trinca, né, no códon, porém, essa mutação, essa troca desse par de base,
dessa base, ela vai ocorrer e não vai mudar o aminoácido que vai ser codificado. Então, aqui, ó, a sequência citosina, uracila, adenina, codifica a leucina e trocou aqui a adenina por uma guanina, a terceira base nessa trinca. E esse novo códon aqui, citosina, uracila, guanina, também codifica a leucina, tá? Então, isso aqui é um exemplo de mutação pontual sinônima, ou também chamada de silenciosa, porque o aminoácido ele não vai ser mudado. Já na mutação pontual significativa, ou também chamada de não sinônima, a mudança nessa base, ela vai sim influenciar no aminoácido que vai ser trocado. Pode ser por outro aminoácido ou, por exemplo, nessa primeira linha aqui, um códon stop, né? A trinca adenina, 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 codifica a lisina e trocou uma adenina por uma uracila e essa sequência agora, uracila, adenina, adenina, vai codificar o códon stop. Então, essa mutação aqui foi significativa porque mudou o aminoácido dentro da síntese proteica. Só para relembrar, a gente viu essas diferenças entre mutação pontual silenciosa e mutação pontual significativa. Agora vamos adentrar mesmo o assunto de evolução neutra. Então, a evolução neutra, como eu falei, é uma evolução molecular, que está relacionada à evolução das moléculas. Ela é direcionada, como eu falei, principalmente pelo fator evolutivo deriva, né, da deriva gênica, e a seleção natural, ela tem um papel quase nulo, tá? Por isso, também que a gente chama de evolução neutra, porque a seleção natural aqui, ela não está influenciando, ela está quase nula nesse processo. A gente tem duas teorias neutras, que são chamadas da primeira, a teoria totalmente neutra, e a segunda chamada teoria aproximadamente neutra. A gente vai ver as diferenças entre elas agora. A teoria totalmente neutra, ela foi proposta pelo geneticista Moto Kimura em 1968, e ele propôs o seguinte na sua teoria totalmente neutra, que a maior parte da evolução da molécula ela ocorre quando uma mutação totalmente neutra é substituída por outra. Ou seja, mutação neutra é quando, a gente já viu, mutações sinônimas, mutações silenciosas, quando a mutação ocorre e não influencia na síntese proteica, não influencia na diferenciação de alguma característica. Então, ela ocorre, o senhor Kimura, ele indica nessa sua teoria totalmente neutra, que as mutações elas ocorrem de forma neutra, tá? Ou seja, são mutações silenciosas de maneira geral. Então, a evolução molecular ela vai ocorrer por mutações silenciosas. Muito bem. E daí ele indica também que a taxa de evolução ela é constante. A taxa de evolução ela não vai mudar ao longo das gerações, ela vai ser sempre constante. E outro ponto interessante aqui, a nível de população, é que para a teoria totalmente neutra do Kimura, o tamanho da população ele não é considerado. Tá? Pode ser populações de indivíduos muito numerosos ou pouco numerosos. E daí, em 1973, ou seja, 5 anos depois da proposta da teoria totalmente neutra, veio a geneticista
chamada Tomoko Ota, que era na época orientanda, né, do professor Kimura, e ela discordou do seu professor, do seu orientador, nesse caso da teoria totalmente neutra. Porque a Ota, Tomoko Ota, ela indica que a evolução neutra molecular, ela vai ocorrer de uma forma aproximadamente neutra, não como o professor Kimura indicou como totalmente neutra. E quais são as diferenças da teoria proposta anteriormente pelo antigo orientador da professora Ota para a nova teoria da Tomoko Ota? Vejam bem, de acordo com ela, a teoria proposta pela Ota, ela indica que a evolução molecular ocorre quando uma mutação ela ocorre de forma neutra. Aí, ainda concordando com a teoria totalmente neutra anterior. Daí não muda. A evolução molecular ela vai ocorrer. As duas teorias elas estão fixadas nisso, que a evolução molecular ela ocorre, na sua maior parte, por mutações silenciosas. Então, a evolução vai ocorrer dessa forma dentro das moléculas. Mas a taxa de evolução, de acordo com a Ota, ela é irregular e não constante, como indicou a teoria totalmente neutra do professor Kimura. Então, ela vai sim, ao longo das gerações, essa taxa de evolução, ela vai ser mudada, ela não vai ser constante. E a teoria aproximadamente neutra, ela também vai mudar de acordo com a teoria totalmente neutra, porque ela vai sim levar em consideração o tamanho da população. O tamanho da população ele vai influenciar na evolução neutra, de acordo com a teoria aproximadamente neutra da Tomoko Ota. Então, vamos lá ver um exemplo dessa evolução neutra. Então, de acordo com a evolução neutra, as mutações pontuais, elas trazem mais desvantagens do que vantagens para as moléculas. Mutações que ocorrem dentro das moléculas, elas são mais desvantajosas. Por que isso? Porque ao longo do processo evolutivo, as moléculas elas foram estabelecidas, foram fixadas para serem otimizadas. Então, elas foram mudadas até conseguir uma morfologia, uma fisiologia ótima. Então, qualquer mudança que ocorre dentro dessas moléculas, ela vai ser desvantajosa, porque vai alterar a morfologia e pode também alterar a função, a fisiologia dessa molécula. Então, de acordo com a teoria aproximadamente neutra, essas mutações, elas são, na sua maioria, desvantajosas, porque a molécula já está bem adaptada para a sua função. Aqui temos um exemplo da hemácia. A hemácia normal, ela tem um formato globular, anucleado, no seu centro ela é mais convexa, e as hemácias de indivíduos ciclêmicos, né, que são indivíduos com anemia falciforme, também chamada de ciclemia, né, por isso esse nome ciclêmico, que está associado a indivíduos com anemia falciforme, que é a ciclemia. Então, as hemácias de indivíduos ciclêmicos, elas têm um formato de foice. Elas
perdem esse formato globular com o centro mais convexo e entram e alteram seu formato, sua morfologia e ficam com o formato de foice. Por que isso acontece? Porque na síntese normal de proteica, na síntese dessa hemoglobina, né, que vai estar aí da molécula dentro das hemácias, com a sua função de transportar o oxigênio. Então, nessas hemácias normais, a hemoglobina ela vai ter uma sequência aí de aminoácidos, prolina e ácido glutâmico, perdão. Já nos indivíduos ciclêmicos, já na ciclemia, na anemia falciforme, uma mutação pontual ocorre, em vez de ácido glutâmico, nessa sequência de aminoácidos, muda esse aminoácido do ácido glutâmico para a valina. E só essa mudança pontual significativa, que vai mudar o aminoácido, vai ser responsável pela formação de hemácias com a morfologia alterada, com a morfologia no formato de foice. Então, isso é um exemplo de como a OTA ela indica que qualquer mutação dentro das moléculas, geralmente vão ser desvantajosas. Isso para uma população normal. A gente, nas próximas aulas, vai estudar a associação de que a anemia falciforme ela tem a ver com a malária. Geralmente, quem tem anemia falciforme são indivíduos afrodescendentes, de populações humanas do continente africano, que tem esse índice de ciclemia mais forte no seu organismo, porque está relacionado a uma adaptação para conseguirem sobreviver à malária, serem mais. Isso ajuda, a ciclemia, ela ajuda a combater a malária. Mas isso é assunto para próximas aulas, certo? Então, aqui é só um exemplo de como uma mutação pontual significativa, ela vai trazer uma desvantagem para a evolução das moléculas que já estão otimizadas ao máximo. Elas já estão super bem adaptadas, não precisam sofrer nenhuma mutação para melhorar o seu desempenho. Só uma curiosidade aqui, que ao longo da evolução dos hominíneos, ao longo da evolução dos nossos ancestrais, houve a saída do núcleo das nossas hemácias. Então, as nossas hemácias dos mamíferos, de modo geral, elas são anucleadas, tá? Enquanto a de outros organismos, por exemplo, as aves, são hemácias nucleadas. Qual a vantagem que essas hemácias anucleadas dos mamíferos, grupo ao qual nós pertencemos, não é? Grupo com espécies com pelos, com mamas, vivíparas, ou vivíparas, enfim. Então, qual é a vantagem que as hemácias anucleadas elas trouxeram para a evolução dos mamíferos? Primeiro, porque essas hemácias sem o núcleo, as hemácias elas conseguem
otimizar, conseguem carregar mais oxigênio dentro delas. O oxigênio ele consegue ser capturado melhor pela hemoglobina e consegue ter uma maior área, um maior volume para serem carregados, porque o volume que era ocupado pelo núcleo agora está vazio. Outra coisa também é que essas hemácias sem o núcleo, elas ficam menos pesadas, elas ficam mais leves. Então, se elas ficam mais leves, elas conseguem também ser carregadas pelo sangue, no sangue, mais rapidamente também. Então, isso também otimiza os nossos processos fisiológicos, certo? Muito bem, mas só uma curiosidade aqui sobre a evolução da hemácia, que antes, para nós mamíferos, ela era nucleada e depois, no processo de evolução dos mamíferos, esse núcleo foi perdido e as hemácias ficaram anucleadas. Então, só voltando aqui para o nosso assunto principal, que é a teoria neutra, enfatizando especificamente a teoria da OTA, que é a teoria aproximadamente neutra. Então, a OTA, na sua teoria, ela leva em consideração o tamanho da população, diferente da teoria totalmente neutra, que não leva em consideração o tamanho da população. Então, se o tamanho da população interfere na teoria aproximadamente neutra, quais são essas interferências indicadas pela professora Ota na sua teoria? Primeiro, populações grandes. Populações grandes indicam que, pela teoria da aproximadamente neutra, que a seleção natural é o fator que vai influenciar mais na evolução dessas populações, tá? Então, em populações grandes, a seleção natural, ela influencia mais do que a deriva gênica. E as mutações desvantajosas, elas são eliminadas pela pressão seletiva da seleção natural, certo? Então, em populações com muitos indivíduos, sejam populações humanas, sejam populações de outros organismos, de diferentes espécies, tá? De ratos, de elefantes, de cachorros, de gatos, enfim. Então, essas mutações nas moléculas, elas são eliminadas pela seleção natural em uma população grande, tá? Em populações pequenas. Em populações pequenas, a deriva gênica ela vai influenciar mais do que a seleção natural. Por que isso? Porque em populações pequenas, eventos aleatórios, eles vão ser mais significativos do que a seleção natural. Populações pequenas geralmente não têm disputa por recurso, como espaço para viver e alimento. Então, tem alimento, tem espaço para todo mundo. Então, eles não precisam ter uma seleção natural tão acirrada quanto em populações grandes, que há uma disputa entre recursos maior. Então, eventos aleatórios é que vão influenciar mais nas frequências gênicas dessas populações pequenas. Aqui um exemplo, por exemplo, de uma manada de elefantes. Os elefantes, eles têm populações, quanto maiores os animais, menores a quantidade de indivíduos, tá? Então, populações de elefantes, em relação a espécies menores de animais, é em quantidade pequena. Populações de baleias são menores do que populações de ratos, certo? Enfim, outra coisa que ocorre nas populações pequenas é que mutações desvantajosas, que não sejam tão graves para desabilitar o indivíduo dessa população, então essas mutações levemente desvantajosas, elas vão se comportar
como mutações neutras. Como assim, mutações neutras? Essas mutações, elas não vão influenciar na função das moléculas, elas não vão influenciar, não vão ser expressas no fenótipo do indivíduo, seja de maneira comportamental ou física. Elas vão só desabilitar um pouco o indivíduo, mas ele ainda vai conseguir sobreviver nesse ambiente. Então, a sobrevivência dele, ela não vai ser selecionada por seleção natural, e sim por deriva gênica, né? Um processo aleatório, seja uma enchente, uma tempestade, tá? Um alagamento, enfim, algum processo catastrófico, algum processo ao acaso que ocorra. Muito bem. Então, de acordo com a teoria aproximadamente neutra, as espécies com tempo de geração longos tendem a ter populações menores. Isso é via de regra para todas as espécies, todos os organismos que a gente conhece, tá? Um exemplo que temos, eu falei dos elefantes, que são animais grandes, gigantes, né? E tem populações relativamente pequenas. Isso também se deve ao fato que, como animais muito grandes, organismos muito grandes, se eles tivessem populações muito grandes também, com grande quantidade de indivíduos, não teria recurso para os outros organismos, certo? Então, populações grandes, elas também, indivíduos grandes, eles também têm um tempo de gestação maior. Baleia mesmo, por exemplo, uma espécie de baleias, eu acho que é a baleia azul, ela tem um tempo de gestação de 23 meses, né? Então, vejam só indo aqui em relação aos camundongos, né? Uma espécie de camundongo. Então, veja, os camundongos são organismos pequenos, organismos que têm populações enormes, tá? Com vários indivíduos. O tempo de gestação em camundongos é de 20 dias. E a quantidade de camundongos que podem nascer a cada gestação são de 10 ou mais camundongos. Enquanto a população humana, o tempo de gestação é 9 meses. E, em média, para cada gestação humana, nasce 1 ou 2. É raro nascer quíntuplos, gestações com mais de um indivíduo, certo? Então, o DNA humano, ele é replicado uma quantidade de vezes menor do que ocorre nos camundongos, que sempre têm uma gestação menor e a quantidade de indivíduos por ninhada é maior. Então, quando o DNA ele é copiado lentamente, ou seja, em indivíduos com a população menor, ele reduz a taxa de evolução. Enquanto indivíduos com o tamanho da população é reduzida, então o que vai influenciar é a deriva gênica e que vai o quê? Aumentar a taxa de evolução. Então, o DNA nessas populações menores, ela vai ser copiada menos vezes, né? O DNA vai ser copiado em uma quantidade menor, então isso vai reduzir a taxa de evolução, enquanto
essa população menor, ela vai ter o fator principal evolutivo influenciando a deriva gênica e o que vai influenciar numa taxa de evolução maior. Esses dois pontos aqui são contrários. Então, a gente vai ter o quê? Que um vai cancelar o outro. Ou seja, ao longo dessas gerações, a evolução ela vai ocorrer de forma constante. Ela vai ocorrer de uma maneira que vai ser semelhante ao longo das gerações, certo? Então, espécies com gerações longas tendem a ter populações menores. Por isso que a teoria aproximadamente neutra, ela indica isso. Porque se o tempo, resumindo de novo aqui, fazendo uma síntese, se o tempo de gestação humana, comparando a gestação humana com a gestação dos camundongos, né? Se o tempo de gestação humana é maior, então a população humana também vai ser menor. Vai ser inversamente proporcional ao tempo de gestação. Então, a população humana tem uma gestação maior, em maior tempo, 9 meses. Então, a sua quantidade de pessoas, de indivíduos, ela vai ser menor, enquanto os camundongos, a gestação de 20 dias, ou seja, uma gestação menor, o que vai dar tempo deles se reproduzirem mais, ou seja, ter uma população com maior quantidade de indivíduos. Tanto é que em grandes centros urbanos, principalmente, nós temos muito comum termos problemas sanitários com a população de ratos, que explode. Da de São Paulo mesmo, ela tem 10 a 15 ratos para cada habitante. Nova York também, um grande centro urbano, tem uma população de ratos enorme, às vezes sempre está saindo alguma notícia de Nova York está enfrentando com problemas com ratos, porque isso tanto tem questões sociais envolvidas, né? Grandes centros urbanos produzem muitos resíduos sólidos, além de ter muito desperdício de alimentos, e o que vai chamar também, o que vai atrair esses animais, além da questão biológica desses animais, que se adaptam muito bem a centros urbanos, a conviver com humanos, além de terem uma gestação muito curta e de cada gestação ter mais de 10, podem vir mais de 10 indivíduos. Então, resumindo aqui, populações, organismos com tempo de gestação maior têm populações menores, enquanto organismos com gestação mais curta têm populações maiores. E o que significa que em uma população menor, em uma população com menor número de indivíduos, o DNA é copiado lentamente, que vai reduzir essa taxa de evolução, e o tamanho reduzido da população vai ser afetado pelo fator da deriva gênica. Como é um fator evolutivo, ele vai influenciar na variabilidade genética, que vai aumentar essa taxa de evolução. Então, esses dois efeitos aqui, eles se anulam e ocorre a constância na taxa evolutiva, que vai permanecer semelhante ao longo das gerações. E aqui agora o exemplo com
populações de tempo de geração curtas e tem populações com grandes quantidades de indivíduos. Então, ao contrário das espécies com tempo de gestação maior, que tem uma quantidade menor de indivíduos, espécies com tempos de gestação curtos, eles têm populações com indivíduos mais numerosos. Um exemplo que a gente tem aqui também pode ser o rato, o camundongo, né? Mas também pode ser as moscas, chamadas moscas da fruta, a drosófila. A drosófila, as moscas comuns, elas têm um ciclo de vida, né, na verdade, de 8 a 14 dias. Então, o que é que acontece nas populações de moscas comuns? O DNA ele é replicado uma maior quantidade de vezes, né, já que são muitos indivíduos que estão sendo produzidos, e, consequentemente, ocorre uma maior taxa de mutações significativas. Mutações que influenciam lá na síntese proteica, né, que vai mudar o aminoácido da sequência proteica. E o segundo ponto é que se a população tem tamanho aumentado, o fator evolutivo que vai influenciar em populações grandes vai ser a seleção natural e não mais a deriva gênica. Lembrando, deriva gênica vai ser o principal fator evolutivo para populações pequenas, de acordo com a teoria aproximadamente neutra, e populações grandes vão ter como principal fator evolutivo a seleção natural. Então, esses dois efeitos aqui, eles vão ser anulados também, porque a seleção natural, ela vai eliminar essa quantidade de mutações, essa maior quantidade de mutações que estão sendo produzidas. Tá? Então, quanto mais indivíduos, mais mutações vão provavelmente acontecer, mas a seleção natural ela vai tratar de eliminar essas mutações, como? Eliminando esses indivíduos que têm essas mutações desvantajosas, né? Como vai ter muita competição, os indivíduos que não forem capazes de competir vão ser eliminados pela seleção natural aí. Já que a busca pelo recurso, os recursos, eles vão ser escassos, né? Aqui, a gente vai ter agora a taxa de evolução e relacionada à função, à fisiologia das moléculas. Exemplos de evolução neutra molecular na fisiologia, na função dessa molécula. Então, o caso da hemoglobina aqui. A hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio dentro da hemácia dos nossos eritrócitos. E a hemoglobina, ela tem grupos M na sua constituição, tá? Que são os grupos que a gente fala que tem sítios ativos, ou seja, são os grupos que executam a função de transporte desse oxigênio, tá? Esses grupos M que se ligam aos oxigênios, eles que captam as moléculas de oxigênio. E além desses grupos M, a hemoglobina ela tem outras partes que a gente chama de sítios inativos, que são partes que têm função só estrutural nessa molécula, tá? Elas não possuem função, elas só fazem parte da estrutura da hemoglobina. Como elas só fazem parte dessa estrutura da hemoglobina, elas
elas são inativas, elas não são fisiologicamente ativas. Então, elas só estão lá para conter a estrutura dessa hemoglobina, dessa molécula. Então, vejam bem, os grupos M, eles são os sítios ativos, né? Eles são os grupos funcionalmente ativos da molécula de hemoglobina. E as mutações que ocorrem nesses grupos M, elas são imediatamente eliminadas. Por que são eliminadas imediatamente essas mutações que vão ocorrer nos grupos M? Porque se esses sítios dos grupos M são os sítios ativos da hemoglobina, qualquer mutação vai influenciar na função dessa hemoglobina. Então, qualquer mutação que influenciar na função dessa hemoglobina vai trazer alguma desvantagem para o indivíduo. O indivíduo não vai poder ter seu desempenho completo por causa dessa mutação. O que vai ocorrer? Esse indivíduo, provavelmente, ele vai ser eliminado pela seleção. Sendo eliminado pela seleção, o indivíduo, a seleção também está eliminando a mutação junto com ele. Então, essas mutações em sítios ativos das moléculas, elas são descartadas pela seleção, fazendo com que essas mutações elas não sejam passadas adiante nas próximas gerações. Já as mutações que ocorrem nos sítios inativos, ou seja, nas partes estruturais das moléculas, aqui na parte estrutural da hemoglobina, por exemplo, ela vai ocorrer uma taxa de evolução 10 vezes mais rápida do que a evolução nesses sítios ativos. Novamente, pelo mesmo propósito. Porque como essas partes inativas funcionalmente da molécula, elas não vão trazer nenhuma desvantagem se houver alguma mutação nessas partes, o indivíduo, ela não vai ser expressa no fenótipo desse indivíduo. Não sendo expressa no fenótipo desse indivíduo, a seleção natural, ela não vai poder identificar essa mutação. Não identificando essa mutação, o indivíduo vai poder viver com essa mutação nos sítios inativos das suas moléculas de hemoglobina, aqui no caso, e passar essas características adiante. Então, essas mutações, a gente já viu que mutação é um fator evolutivo que vai aumentar a variabilidade genética. Então, ele vai aumentar a taxa de evolução. Por isso que nos sítios inativos, a evolução ocorre numa taxa mais rápida, porque ela não vai ser eliminada. Já nos sítios ativos, porque elas vão influenciar diretamente na função da molécula, elas precisam ser descartadas, porque o indivíduo ele não vai conseguir sobreviver com o desempenho afetado. Outro exemplo que a gente tem na evolução neutra em relação à restrição funcional da molécula é a seguinte. Porções funcionalmente mais ativas das proteínas evoluem em taxas mais lentas, como a gente falou, da molécula da hemoglobina, né? Como aconteceu aqui, também ocorre na molécula de DNA. Como isso ocorre? Acontece o seguinte, partes ativas do DNA, elas ocorrem numa taxa de evolução bem mais lenta do que partes
inativas do DNA. Assim como na molécula de hemoglobina, a molécula de DNA também possui partes inativas, sítios inativos. Sítios que a gente chama de DNA não codificado. E esse DNA não codificado, ele é não codificado porque não acharam nenhuma função ainda para ele. Então, essa parte do DNA não codificado, ela só tem uma função, que é estrutural. Ela não foi descoberta ainda funções para esse DNA não codificado. Por isso, o nome. Então, ele só vai ter uma função estrutural. Ele não vai ter uma função fisiológica, não vai ter uma função ele não vai ter uma função de codificar uma proteína, de expressar uma característica no fenótipo, tá? Então, foi descoberto também que as mutações sinônimas, ou seja, as mutações silenciosas, as que não mudam o aminoácido da síntese proteica, ela ocorre 5 vezes mais no DNA do que as não sinônimas. As regiões de DNA não codificado, nós também chamamos de regiões, podem ter essas regiões de pseudogênese dentro das regiões de DNA não codificado. O que é um pseudogene? A gente sabe que pseudo é o prefixo para falso. E gene, a gente sabe que é uma sequência específica de nucleotídeo que codifica uma proteína. Então, esse pseudogene é uma sequência de nucleotídeos semelhantes a um gene já conhecido, porém ela muda em alguma parte. Alguma parte ela vai ser mudada. Então, é uma sequência de nucleotídeos parecida com um gene já conhecido, porém que vai ser diferente em alguma parte. E por isso, são chamados de pseudogenes. Esses pseudogenes, né, dentro do DNA não codificado, foi descoberto que eles evoluem, essas partes dos pseudogenes evoluem numa taxa superior ao resto do DNA. E por que isso acontece? Porque as partes do DNA, de genes do DNA, as porções conhecidas que codificam proteínas, qualquer mutação significativa que ocorrer dentro desses genes, eles já vão influenciar no fenótipo, já vão influenciar na codificação de uma proteína. Então, já vai ser anulado, já vai ser eliminado pela seleção natural, porque vai influenciar diretamente na função desse gene, na função desse DNA. Então, já vai haver um erro que vai influenciar na codificação de uma proteína, na expressão de alguma característica, e isso vai trazer danos ao indivíduo. Esse indivíduo prejudicado por essa mutação de um sítio ativo, de um sítio que vai estar responsável pela função de alguma parte, ele vai ser eliminado, porque essa mutação significativa vai ser desvantajosa na molécula, porque vai influenciar na função dessa molécula. Por isso que mutações significativas em partes de sítio ativo dentro das moléculas, elas são logo rapidamente eliminadas, tá? Igual à molécula de hemoglobina, mutações significativas que ocorrem
nas porções inativas do DNA, elas não vão influenciar na codificação de moléculas, na expressão de alguma característica. Portanto, não vão influenciar no desempenho do indivíduo, no desempenho da função daquela molécula. Portanto, elas não vão ser vistas, de modo de dizer, pela seleção natural. Por isso, elas podem ocorrer nessas porções inativas com taxas superiores ao resto ativo do DNA. Então, é dito que os pseudogenes eles evoluem de maneira paneutra, de modo panneutro. O que é pan? Pan indica todo, tá? Então, a evolução dos pseudogenes ocorre de maneira que todas as mutações, elas provavelmente são neutras, porque elas não vão influenciar na função da molécula do DNA, tá? Se elas não influenciam, essas mutações não influenciam, elas ocorrem de maneira neutra. Por isso, o nome do panneutro aí para a evolução dos pseudogenes. Então, a hipótese que a gente tem atualmente mais aceita é que o DNA não codificador, né, ocorre de maneira neutra. A evolução do DNA não codificador ocorre de maneira neutra. E observem que o DNA, que é chamado não codificador, ele corresponde a 95% do DNA. Isso significa que 95% do DNA ou só tem função estrutural, ou o mais provável é que não descobriram ainda a função para essas partes, para essas porções, essas sequências de DNA ainda, certo? Muito bem, então finalizamos nossa aula hoje de evolução neutra molecular e a influência que isso tem, levando em consideração o tamanho da população, quais fatores evolutivos influenciam na população de acordo com a teoria neutra. Essa aula foi baseada no capítulo 7 do livro Evolução, do Mark Hadley, que vocês já têm, já passei para vocês esse livro. Então, o capítulo 7, intitulado A Seleção Natural e a Deriva Gênica na Evolução Molecular, vocês podem lê-lo e utilizar essa aula de base para compreender melhor esse assunto. Continuamos, então, nossos próximos assuntos na próxima sexta-feira e estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Obrigada!